Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora do programa T-Move, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. Nosso convidado de hoje é o professor doutor Mário Sérgio Cortella. E também contamos com a apresentação do professor reitor da nossa universidade, Luciano Schuch, e do pró-reitor de graduação, Jerônimo Tibuchi. O professor Mário Sérgio Cortella nasceu em 5 de março de 1954 em Londrina, no interior do Paraná. Quando tinha 13 anos, mudou-se com os pais, irmão e irmã para São Paulo, onde está até hoje, faz mais de meio século. Nessa cidade, casou-se, tem 2 filhos e uma filha, e esses se desdobraram, por enquanto, em 2 netos e 2 netas. Formou-se em filosofia, fez mestrado e doutorado em educação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na qual começou a dar aulas em 1977, com docência e pesquisa na pós-graduação em educação, currículo, e no Departamento de Teologia e Ciências da Religião. Nela, se aposentou como professor titular 35 anos depois. Professor convidado da Fundação Dom Cabral, desde 1997, e do GVPEC, da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, entre 1997 e 1909. Foi secretário municipal de Educação de São Paulo, de 1991 a 1992. É comentarista e colunista em programas de rádio e televisão, além de ter presença constante nas mídias digitais e redes sociais, com mais de 20 milhões de seguidores. Autor, até 2022, de 47 livros publicados no Brasil e exterior. Professor Mário Sérgio Cortella, seja muito bem-vindo. Professor Luciano, professor Jerônimo, sejam bem-vindos ao nosso programa. Professor Luciano, a palavra está contigo. Bem-vindo à Universidade de Santa Maria, professor Mário Sérgio Cortella. É uma honra receber o senhor no T-Move. Tenho certeza que nossos 28 mil estudantes, 5 mil servidores e milhares de ouvintes vão ficar muito honrados em ver suas reflexões sobre temas tão importantes para a nossa comunidade. A nossa universidade é uma jovem de 62 anos, ainda tentando se posicionar nesse cenário nacional e mundial, mas quero muito ouvi-lo. Bem-vindo. Que bom, que bom. Fico feliz. Aliás, Santa Maria é uma cidade que eu aprecio imensamente, embora vez ou outra, no inverno, ela seja um pouco inclemente. A universidade oferece coisas muito especiais. Eu estive em alguns momentos e tenho o gosto agora de novamente aqui estar. Grato pela acolhida. Professor Jerônimo. Professor Mário Sérgio Cortella, para nós é um momento muito feliz, quando a gente consegue estar com pessoas que admiramos. Então agradecer muito a sua presença, de estar conosco aqui na Universidade Federal de Santa Maria,
nós acompanhamos, né, com entusiasmo as suas falas e também os livros, em um tempo em que a gente precisa tanto de um acolhimento espiritual, de uma percepção do mundo um pouco mais diferenciada. Então, lhe agradecer muito, né, quando a admiração nossa ela se personifica, para nós é uma emoção muito grande. Que bom, fico feliz novamente. É sempre bom quando a gente recebe afagos, e uma das coisas boas é que o afago, ele não só é uma homenagem, como ele acaba sendo um compromisso, né, professor Gerando? Como o nosso reitor acaba de dizer, né, uma comunidade acadêmica, uma comunidade de vida e de trabalho, como a Universidade Federal, ela ultrapassa, né, a sua fronteira imediata. A universidade é jovem, mais jovem do que eu, né, e, portanto, ela tem, tal como eu, um tempo ainda para atividades e realizações que sejam boas. Professor Mário Sérgio, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa. Então, Mário Sérgio, o que te move? O que me move é a necessidade de não ter uma vida banal, fútil, descartável, inútil. O que me move é aquilo que um dia escreveu, de modo bem-humorado, um grande gaúcho, Aparício Torelli, apelidado por si mesmo de Barão de Itararé, quando ele dizia que há pessoas que são como um tambor, fazem muito barulho, mas são vazias por dentro. Fazem um ruído imenso, mas são ocas por dentro. Por isso, eu quero ter uma vida assim que exubere, né, que seja capaz de ter a máxima capacidade de fruição, sem egoísmo, né, sem segregação, sem, de maneira alguma, arrogância, mas que não seja, tal como o tambor, apenas ruidosa. Eu desejo, né, que ela não só faça ruído, mas que não tenha por interior algo que não tenha preenchimento. Por isso, o que eu quero, a minha atividade é a docência, eu sou professor, né, há 48 anos, eu desejo que a minha atividade de vida, meu compromisso, sirva para que a minha existência, a existência de outras pessoas, ela se eleve, né? E nessa hora, é claro, uma das coisas que se encontra nessa direção é, no meu caso, a docência, a pesquisa, a escrita, é o meu modo de ser, é isso que me move, por isso é a minha motivação, é aquilo que me faz ficar no caminho, entrar na trilha, na estrada, né, e tentar ir até o final de um modo que não seja, como eu dizia, banal, fútil, tolo, é isso que me move. Perfeito. Eu apresentei um resumo, né, do seu currículo, que está no Lattes, 47 livros publicados. Mas quem é o Mário Sérgio Cortella para além do Lattes? Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, lá vivi até 13 anos de idade. De maneira geral, nós que temos a nossa existência no sul, nós somos conhecidos, inclusive pelo modo de falar, muita gente acha, né, que, embora eu seja paranaense, caipira, pé vermelho, que é o nome que nós nos damos naquela região do Paraná, muitos acham que eu sou gaúcho por conta da minha maneira de falar, que é marcada pela tentativa de ser mais claro, né, na expressão vocabulário. E até há pouco tempo, inclusive, se dizia, mas você é gaúcho? Eu dizia, não, sou paranaense. Mas agora eu sou, porque em agosto do ano de 2022, eu recebi o título de cidadão porto-alegrense. Aí quando alguém diz, você é gaúcho, eu digo também. Né? E nesse sentido, quem sou eu? Alguém que, saindo do Paraná, vindo para São Paulo, eu consegui, para minha alegria, fazer filosofia, que era o que eu desejava. Em 1973, há meio século, eu entrei na universidade, depois fui dar aulas na Universidade Católica de São Paulo. Durante 35 anos nessa universidade fiquei, fiz meu mestrado, meu doutorado, que foi orientado, né, pelo professor Paulo Freire, e tive a condição de mergulhar no mundo da comunicação, da partilha, né, da docência, da pesquisa, e por isso esse é o meu lado da profissão, mas é também o da missão. Claro que tem ao lado das relações afetivas, amorosas. Eu tenho 2 filhos e 1 filha, 2 netos e 2 netas, né, e por isso tenho várias coisas boas. E, claro, uma das coisas melhores é que eu gosto de futebol e no Rio Grande do Sul torço para o São José, para o Zequinha, né, em Porto Alegre, porque uma das coisas que eu aprendi na vida é que a gente, na cidade onde não é criado, tem que sempre torcer, ou no estado onde não vive, para um time que tenha a simpatia de todo mundo, em vez de produzir atritos. Perfeito. Professor Cortella,
O senhor lançou o livro Quem Sabe Faz a Hora, Iniciativas Decisivas para a Gestão e Liderança, em 2021. O senhor escreve: o que mais impulsiona alguém para agir com proatividade é exatamente quando prevalece a sensação de gratificação e não de encargo. A motivação é algo interno. Como manter o servidor motivado? Uma das coisas boas é que os romanos, na antiguidade, há 2000 anos, diziam exatamente essa ideia: quem sabe faz a hora. Isto é, aproveita a circunstância, a ocasião. Um dia, o grande paraibano, o estupendo Geraldo Vandré, até ao fazer a música, para não dizer que para não falei das flores, ele completou de modo muito inteligente essa ideia latina e, pois, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isto é, a iniciativa, a necessidade de busca, o empreender. No entanto, quando nós nos remetemos para o campo da atividade do serviço público, a primeira coisa que nós não podemos esquecer que é serviço, e não é autosserviço, isto é, não é self-service. Toda a minha trajetória de atividade foi feita no campo privado, exceto durante 4 anos em que eu fui também servidor público à medida em que atuei na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, quando Paulo Freire, sendo secretário nos 2 anos iniciais, 1989 e 1990, eu fui, na sequência, em 1991 e 1992. E como servidor público, uma das coisas que mais marcava a minha necessidade de persistência, de preparo, de atividade em equipe, de atividade participativa, era a compreensão do que é serviço. Se eu sou alguém que serve, nesse sentido, eu tenho que servir quando sirvo. Se eu não sirvo, então não sirvo, usando aí um duplo sentido para a expressão. E aí, professor, nesta própria obra, em outras, eu levanto algo. A tarefa do poder é servir, não é se servir. Servir a uma comunidade, um projeto, um processo, um movimento de vida positivo. Todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Por isso, o que é que deveria motivar a um servidor, uma servidora, especialmente no campo da universidade, com a ação de ensino, de pesquisa, de extensão? No meu entender, é aquilo que guarda a relevância para elevar essa comunidade, isto é, tornar as condições de vida coletivas muito melhores do que elas estão, para que a gente tenha a possibilidade de acolher, de agregar, de fazer, de fato, aquilo que dá sentido. Afinal, atuar numa universidade não é só um emprego, é uma obra que vai tecida coletivamente e edificar, digo de novo, edificar aquilo que possa estruturar, usando aí uma frase que eu gosto muito e que vem dos cristãos, uma vida em abundância. Uma vida em abundância. Por último, professor, como é o meu caso, como é o caso também do reitor, do professor Jerônimo, da professora Maria Aparecida, se lembra o quanto que nós gostamos na avaliação de pensar na nota 10. 10, em alguns lugares se usa referência. E eu gosto muito quando os cristãos, num dos seus evangelhos, que é o Evangelho de João, registram ali no capítulo 10, versículo 10. Olha como é fácil guardar João 10, 10. Independentemente da pessoa ter religião ou não, independente de qual seja, isso é uma decisão individual, ali é uma frase genial, quando Jesus levanta um programa político-pedagógico, quando ele diz, não me entenderam, um programa político-pedagógico, quando ele diz: quero que tenhais vida e vida em abundância. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Por isso, o que faz com que alguém que serve continue servindo é auxiliar a vida e a abundância. E lembrar que a frase atribuída a Jesus está no plural. Ele não diz: quero que você tenha vida e vida em abundância. A frase é: quero que tenhais vida e vida em abundância. Quem serve e serve o público só serve se bem servir aquilo que é exatamente o seu serviço. Do contrário, pode, claro, talvez se dar melhor em outra atividade. Perfeito, professor Cortella. Servidor público da educação, é tão bonita essa frase, né? O professor Jerônimo perguntou sobre o servidor e eu pergunto agora sobre os nossos estudantes. Nesse mesmo livro, o senhor fala sobre evasão. Um dos grandes problemas que as universidades estão passando hoje é essa questão dos nossos estudantes que não conseguem completar seu curso. Nossa universidade, nos últimos anos, perdeu quase 3 mil alunos. Então, o que o senhor fala, o que a gente pode fazer para que o nosso estudante consiga permanecer e ter sucesso, chegar até o final nessa jornada em busca pelo conhecimento?
Acho que são dois movimentos básicos, né, reitor? O primeiro deles é no momento da acolhida do aluno ou da aluna que chega, ter atividades também ao lado da atividade curricular que façam com que ele reflita não apenas sobre o conteúdo das disciplinas, os modos de aferição, né, do desenvolvimento do trabalho, não apenas aquilo que é a constituição do seu curso, né? Afinal de contas, uma das frases mais fortes na nossa área é a gente perguntar a um aluno ou uma aluna qual curso você faz, né? E a ideia de fazer, ela é ativa. Não é por qual curso você passa, qual curso você está sentado assistindo, é qual curso você faz, né? E esse fazer, isto é, a presunção da autoria, ela precisa trazer à tona a nitidez das razões pelas quais se faz aquilo. Muitas vezes, na acolhida que uma universidade oferece aos discentes que acabam de chegar, nem sempre se coloca, né, para eles uma reflexão sobre o próprio sentido, a própria razão daquilo que estão fazendo. E é necessário fazê-lo. Inclusive porque há pessoas que não têm, naquilo que começaram a fazer, talvez uma conexão muito forte. E ela precisa alterar o caminho e a rota, trazer a ela a ideia de que uma das coisas boas da vida é a flexibilidade. Flexibilidade não é volubilidade, né? Ser volúvel é mudar de acordo com o vento, mas ser flexível é compreender com clareza o que escreveu um dia Publio Ciro: um plano que não pode ser mudado não presta, né? Um plano que não pode ser mudado não presta. Então, esta acolhida inicial para jovens, né, 17, 18, 19, 20 anos em média, para eles compreenderem que não há uma definitude exclusiva, mas também não pode haver ali um afrouxamento dos caminhos, porque isso seria, né, ser volúvel e não ser flexível. Segundo, né, a própria universidade, nas suas atividades no dia a dia, no meu entender, manter momentos nos quais o pensar sobre o próprio fazer acadêmico ele possa ser provocado. Isso exige, claro, dedicação, exige trabalho, né? Nem sempre a universidade pública consegue dar conta de todos os compromissos que já tem para adensar mais uma atividade, mas é isso que permite esse caminho. Uma evasão, né, nesse porte, especialmente a indicada, né, ela é muito grande, muito forte, né? Nesta hora, é claro, né, um aluno, uma aluna tem que entender que a universidade é um momento de convivência, não é apenas uma certificação, não é apenas um lugar em que ele vai buscar uma chancela, também isso, mas é muito mais, é o aprendizado, né, é o estar junto, são as relações sociais, a possibilidade de ingressar em projetos que têm relevância no campo da solidariedade, então tudo o que faz com que haja ali um engrandecimento. Por isso, pode ser, né, que a acolhida ela reduz um pouco mais, né, o impacto em relação à possibilidade de saída da rota ou do desvio negativo da rota. Perfeito. Professor Mário Sérgio, uma publicitária, Sara Westphal, escreveu uma crônica, Quase, que ela diz: embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Como podemos ter uma vida mais leve? Ou como o senhor escreve no livro Qual a Sua Obra, de 2010, uma vida que não seja pequena, banal, inútil? O grande gaúcho Mário Quintana, nascido em Alegrete, ele tem uma trova que eu acho belíssima. Ele dizia: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que não importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que não importa, o diabo é deixar de viver. E o deixar de viver não é o falecimento, estrito senso. O deixar de viver é ter uma rarefação dos afetos, das relevâncias, das convivências. Nesse sentido, claro que, vez ou outra, nós temos a percepção de que esse quase viver, ele tem no quase a geração de uma impossibilidade. No entanto, né, esta mesma ideia, ela fica muito mais diminuída, isto é, da vida menos relevante, quando a gente carrega a percepção de uma obra que se tenha. E essa obra se dá quando se consegue, antes de mais nada, fazer com que aquilo que fazemos não seja apenas bem feito, mas seja feito para o bem, né? E esse ser feito para o bem é o bem viver, bem partilhar, bem amar,
né, bem produzir, tudo que faz com que, né, lembrando o subtítulo, professora, né, de um outro livro meu, chamado Viver em Paz para Morrer em Paz, o subtítulo é Se Você Não Existisse, Que Falta Faria? Se você não existisse, que falta faria? E todo o nosso processo na vida, no meu entender, é para que a gente faça falta. Esse quase, em alguns momentos, nós temos de lidar com ele. Afinal de contas, viver é quase ser um domador de abismos, é quase ser uma domadora de abismos. A gente encosta em vários momentos, né, naquilo que pode ser algo assustador, mas levanta, segue adiante, né, é capaz de refrigerar a mente e, acima de tudo, agregar, né, nossas capacidades, nossas convivências, né, nossos temores, e não admitir, né, de modo algum que a gente seja derrotado por um quase. Afinal, ele é um quase, ele ainda não é o fato. E quando a gente é capaz de preparar-se, o quase fica nunca. Professor Cortella, Hannah Arendt nos traz a ideia da vida ativa, né? A ideia de que a gente, além do labor e do trabalho, deve agir politicamente, participar, enfim. Mas Byung-Chul Han assevera no seu livro A Sociedade do Cansaço que é necessário a vida contemplativa, que é necessário as pausas, né? Então a ansiedade está sendo considerada o mal do século. Doenças laborais como síndrome de Burnout e depressão estão presentes no nosso dia a dia. Como criar um ambiente laboral onde o bem-estar seja possibilitado? Quando a gente entende que seriedade não é sinônimo de tristeza. Um trabalho sério não é um trabalho triste. O contrário de seriedade não é tristeza. O contrário de seriedade é descompromisso. Uma sala de aula, um ambiente de pesquisa, um laboratório, né, um escritório, uma área administrativa, uma área de refeitório, ela tem que ser séria naquilo que faz, mas ela não pode carregar tristeza. A tristeza advém quando aquilo que se faz ou que se vive apresenta muito mais agonias do que alegrias. Nesse sentido, né, é evidente que a ansiedade ela está conosco, há uma pressão forte de vivência. Nós não temos, muita gente não tem uma vida mais veloz, ela tem uma vida mais apressada, né? E esse apressamento, com uma multiplicação, inclusive, de compromissos, nos leva a ter uma redução de tempo de recolhimento, de meditação. Como diz o Guimarães Rosa, a gente vive demais em voz alta. E esse viver demais em voz alta ecoa ruídos que, em alguns momentos, nos trazem o requisito de acalmarmos. Eu sempre me lembro, em algumas vezes que estive na cidade de Santa Maria, numa delas, né, no mês de julho, estava eu na área central, próximo à praça, encostado numa mureta, e a temperatura ali bailava 0 grau. Né? E eu, em vez de me recolher para o local onde estava hospedado, encostado ali no murinho de pedras, né, eu falei, eu vou aproveitar e ficar 10 minutos aqui pensando. Esse encolhimento que o frio, especialmente, carrega, esse recolhimento, esse ensimesmamento que não é negativo, leva a pensar o quanto, primeiro, no que imaginava eu ali, o quanto que nós somos frágeis, porque se eu persistisse no local onde estava por muito tempo, eu poderia, né, ter qualquer tipo, né, de perturbação física mais séria. Segundo, o quanto a gente pode apreciar, né, também o frio e as coisas. Por que eu digo isso? Porque a ansiedade em larga escala, ela resulta de não saber lidar com um conjunto excessivo, né, de compromissos para além da conta. Não que a gente tenha muita tarefa a fazer, é que nos colocamos também muitos compromissos além da nossa capacidade. E segundo, claro, né, é a ausência de organização. Eu sempre digo, a disciplina é a organização da liberdade. A disciplina é a organização da liberdade. Quanto mais você ou eu formos disciplinados ou disciplinadas, mais nós vamos ser livres para utilizar o tempo, né, de um modo direto. Aliás, isso marca a nossa condição exatamente de não sermos atropelados. Afinal, né, o grande poeta paranaense, como eu, só que de Curitiba, Paulo Leminski, dizia: para que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Né? Para que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Dado que nós não pagamos meia, então que a gente vai viver isso por inteiro, de modo organizado, sistemático, livre e alegre.
Perfeito. E a gente falou um pouco do servidor, falamos dos jovens, falamos da nossa atuação, mas nossas crianças, professor Cortella, a gente tem visto que muitas crianças, mesmo muito jovens, estão começando a adoecer com ansiedade, TDAH e vários outros problemas. E eu, como um pai também, né, de um filho pequeno, e com as tecnologias cada vez mais presentes, né, e afetando a vida, no seu próprio livro, Pensar Bem Nos Faz Bem, no volume 1, o senhor diz que brincar é um indicativo de inteligência. Essas tecnologias estão afetando o desenvolvimento das nossas crianças? Não há como não ser afetado por um mundo de conexão contínua. Evidentemente que nós, durante milhares e milhares de anos, tivemos a nossa relação com aquilo que é a convivência, o foco, a atenção, de um determinado modo. Por exemplo, eu fui educado, alfabetizado, escolarizado, e depois, na minha juventude, vendo e lendo letras sem iluminação. A aproximação de uma revista, de um livro, de um gibi, de um quadrinho, era a partir de um contato com entretenimento, digamos, no caso da leitura, que era sem iluminação. Portanto, eu não sofri ali a estimulação contínua do cortisol, para usar um termo técnico, né, em relação à minha aproximação. Hoje, o mundo das telas, que é um mundo que nos encanta, que nos apaixona, mas também pode, né, nos cativar no sentido negativo, ou seja, nos tornar cativas ou cativos, ele tem que ser dosado. Uma parte dos pais e das mães tem utilizando essa tecnologia de entretenimento muito mais como sendo uma forma de distração, e aí usando a palavra no sentido mesmo original, de tirar a conexão, né, fazer com que crianças fiquem lá no seu canto, né, não perturbem, né, aquilo que o mundo adulto necessita. E isso, embora seja prático, seja um atalho, nem todo atalho é adequado. Às vezes você pega uma picada e essa picada ela pode levar para algo que pode até ser mais veloz, mas cuja saída depois é mais complicada. Nesse sentido, de modo algum, a informatofobia, ou seja, o pânico em relação ao mundo digital, mas também não a informatolatria, né, que é essa adoração desmesurada. Uma criança, um jovem, terá sim, né, naquilo que é a tecnologia, um dos modos dele de vivência, mas não pode ser o último modo. E aí, reitor, digo sempre, né, o reitor tendo criança sabe disso, toda obsessão é doentia. Se alguém me diz assim, olha, meu filho passa a noite inteira na internet, eu digo, então ele está doente. Mas se você me disser que ele passa a noite inteira lendo Platão, que ele passa o tempo todo rezando, eu também vou dizer que está doente. Porque toda obsessão é doentia. No mundo de múltiplas faces, escolher uma única face, isto é, ser monomaníaco, monotemático, é um desvio. Daí a necessidade da família ficar atenta. Eu vou dar um exemplo pessoal. Todo exemplo pessoal tem limites imensos, mas, né, quando meus filhos, que hoje já todos adultos, grandes, o menorzinho vai fazer 40 anos, mas todos eles a gente tinha, né, quando eles tinham 12, 13 anos, a gente tinha semana sem o micro-ondas. Uma semana a cada 2 meses sem o micro-ondas. Aí a gente tinha que tomar as refeições em conjunto, tinha de estar junto. Pode parecer estranho. Produzia algum atrito, né? Havia necessidade de se deixar os compromissos, os adultos e as crianças, mas aquilo trazia uma convivência e mostrava que nós éramos capazes para além disso. A tecnologia encanta, mas não pode, de modo algum, né, nos escravizar. E para isso, use com moderação, dizem alguns conselhos. Vale também para a tecnologia. Perfeito. Professor Mário Sérgio, como o nosso tempo está acabando, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes. Eu gosto muito, muito de imaginar, né, aquilo que em larga escala se traz por um pensamento que eu cito com muita frequência, né, que foi indicado um dia por um homem do século VIII, um britânico chamado Beda. Alguns o chamam de Beda o Venerável, um especialista em história eclesiástica, esse britânico. Ele foi um monge religioso. E ele diz algo que eu gosto de retomar. Ele diz: há 3 caminhos para o fracasso. Não é ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Eu quero inverter, dizer que há 3 caminhos para o êxito. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro,
perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas: a generosidade mental, a coerência ética e a humildade intelectual. Isso permite que a nossa existência, que é curta no sentido de ser finita, e a gente, quanto mais se aproxima da terminalidade, né, mais a gente observa o quanto ela deveria ou poderia ser mais extensa. Ainda assim, né, é preciso que a gente lembre que essa virtuosidade na generosidade, né, na coerência e na humildade, elas nos permitem, no dia que encerrarmos a caminhada, que a gente, se tiver a ocasião de olhar o caminho feito, não imaginemos que esse caminho foi, como eu disse, banal, fútil, inútil. E aí, em vez de suspirar como lamentação, se suspire como descanso. Aí vale. Perfeito. Professor Mário Sérgio Cortella, lhe agradeço demais pela sua disponibilidade de estar hoje conosco e convido o professor Luciano e o professor Jerônimo para fazer essas palavras finais. Professor Cortella, só agradecer, dizer que é muito bom estar com o senhor, sempre aprendendo, e dizer que é um estímulo para a gente seguir desempenhando nossa função aqui frente à nossa universidade. Que bom, grato. Muito obrigado, professor. Esta ideia do obrigado, ela é sempre boa. É aquela condição de nós criarmos as nossas conexões e estabelecemos não só a gratidão, mas a alegria da partilha, como aqui pudemos ter. Grato, professora, professores. Com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do professor doutor Mário Sérgio Cortella, professor doutor Luciano Schuch e professor doutor Jerônimo Tibuchi. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor Luciano, quais são as suas perspectivas para o ano 2023? Essa pergunta é bem importante, Maria Aparecida, dizer que estamos planejando esse ano 2023 com um novo cenário, com um novo horizonte, com mais esperança, com também um novo governo no nosso país. Tivemos já a oportunidade de estar junto com o presidente, com o ministro da Educação, com a ministra da Ciência e Tecnologia, já nos primeiros 15 dias do governo, que chama as universidades, chama os reitores e reitoras para colaborar com o novo governo. Sem medo dos reitores, realmente querendo escutar como a gente pode contribuir. E nessa reunião, teve uma fala que para mim foi muito emblemática do nosso presidente, dizendo: não existe país no mundo que se desenvolveu sem primeiro resolver a questão da formação do seu povo. Ou seja, a educação volta a ser prioridade. E dá para se dizer que a ciência volta para o Palácio do Planalto. Isso para nós é bem emblemático, porque a gente tem uma preocupação muito grande com o nosso futuro do país e passa pela educação em todos os níveis e modalidades. A gente tem que conseguir trazer cada vez mais os nossos jovens e trazer toda a nossa população para o mundo do trabalho. E para isso a educação é fundamental, porque esses subempregos que muitas vezes a população tem que enfrentar, faz com que a gente não consiga realmente contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Então, a nossa universidade está muito esperançosa com esse nova forma de atuação, de escutar as universidades, de perguntar como a gente pode contribuir com a educação básica. Essa foi a pergunta
do ministro da Educação, como a gente pode contribuir, que nós temos a responsabilidade de estar junto com a educação básica, junto com o ensino fundamental, o ensino médio. Então, isso é muito bom para nós. A questão também de nós pensarmos como que a gente vai fazer com que o nosso jovem consiga estar motivado dentro da nossa universidade. São todos desafios que estão presentes no nosso dia de hoje. Mas o que dá para se dizer? Estamos com muita esperança, estamos ainda discutindo junto com o governo os próximos passos. Dá para se dizer que na metade de fevereiro vamos se reunir de novo com o ministro da Educação, Camilo Santana, para distribuir um pouco mais a questão do planejamento econômico das universidades, que todos sabem que a gente está passando por uma crise muito grande, como a gente vai fazer para retomar os investimentos tão importantes para que a universidade consiga estar presente na comunidade, realmente transformando. A gente tem discutido muito que a universidade não é feita só de artigo científico. Essa universidade, ela é presente quando ela sai e vai realmente para dentro das escolas, vai para dentro das comunidades, vai para dentro do setor produtivo e consegue contribuir. E os temas emergentes, que tem discutido muito, é um grande exemplo dessa nossa inserção nossa na comunidade, que é tão importante para nós. A universidade só vai ser forte quando o nosso entorno for forte. E que eu sempre digo, não adianta o servidor público defender a universidade, as universidades federais. Quem tem que defender a Universidade Federal tem que ser a população que é impactada por ela, através da formação dos seus egressos, através dos projetos, através desse conhecimento, quando chega até a população, toca a alma dessa pessoa e faz com que essa pessoa consiga realmente se transformar e colaborar com o todo. Então, esse é o nosso cenário para 2023, muita esperança, muito trabalho conjunto, muita união e realmente transformação do nosso entorno. O senhor estava falando dos temas emergentes, né? Esse programa que eu realmente sou apaixonada. Porque o ano passado nós ofertamos 93 palestras durante o ano. Deu um certificado de 276 horas, né? E palestras gratuitas, né? De alta qualidade, de fácil acesso. Então, realmente é um programa encantador. Professor Jerônimo, quais as suas perspectivas para 2023? Depois da fala do professor Mário Sérgio Cortella, né, e ouvindo o professor Luciano agora, esses dias eu escrevi sobre o verbo esperançar. Eu acho que essa é a nossa palavra, né? Renovadas as forças, renovadas as esperanças, a gente vai atrás de um projeto, né? Um projeto de educação que se constrói para o futuro, que se constrói com todos, né? A perspectiva do funcionamento das universidades pare com a comunidade. Nós estarmos próximos da educação básica é algo essencial, como dizia o professor Luciano, não só nos nossos projetos, né, nós temos diversos projetos de contato com a educação básica, mas construindo, dialogando sobre os conteúdos, dialogando sobre o ingresso na universidade, e essa construção em conjunto a gente tem aí dois grandes projetos, né, tem o Rede Básica, tem o próprio Temas Emergentes, né, que faz essa interlocução, nos aproxima das coordenadorias regionais de educação. E aí isso modifica toda essa perspectiva, né? Desde as nossas licenciaturas, da formação continuada e inicial de professores, a perspectiva de se pensar práticas inovadoras, tanto no social quanto no uso das tecnologias. Então são coisas muito interessantes e muito positivas que nós temos enquanto projeto que estamos construindo. E basicamente, se a nação se volta para isso, né, não há uma nação que possa esquecer da educação, tanto da educação básica, né, quanto do ensino superior. Uma nação que esquece da educação e da proposta de ciência e tecnologia é uma nação que acaba indo para o esquecimento, né, gerando somente dependência, né, gerando cada vez mais estruturas que não possibilitam a emancipação e a autonomia dos povos. Então é justamente isso, né? A educação, ela liberta, né? Ela traz essa perspectiva emancipatória e traz essa autonomia. Então é essa busca por autonomia e emancipação que nós buscamos. A ideia de que a nossa universidade, ela é uma unidade na diversidade, né? Ela é um conjunto de elementos de diversidade e que é realmente o espelho e o contato, o convívio dia a dia com a nossa comunidade. Então essas são coisas que nos motivam, que nos inspiram, né, para o ano de 2023, sem nominar que cada projeto nosso, e sei disso pelas falas do professor Luciano, de todos os que nos cercam, trabalhando na gestão de todos que trabalham da universidade, cada projeto nosso é pensando nisso, né?
E aí isso vai um pouco ao encontro do que colocava o professor Mário Sérgio Cortella, né, da ideia de servir, né? Servir, estar com, estar junto, construir um caminho melhor, né, que é a ideia nossa enquanto servidor público. Perfeito. Professor Luciano, a questão orçamentária ainda é algo preocupante? Sim, muito preocupante ainda. Essa resposta é bem direta. Dizer que em 2022 a gente encerrou o ano com déficit, ou seja, devendo quase 8 milhões e meio de reais. Ou seja, isso quer dizer que fornecedores que trabalham em 2022 não receberam, a gente ficou devendo. Certo? Em começo de janeiro, a gente recebeu um 12º do nosso orçamento, conseguimos honrar algumas dessas nossas dívidas. Isso até tinha, né, professor Jerônimo, a questão das bolsas do Descubra, quem trabalhou em dezembro recebeu em janeiro, que houve uma polêmica, mas já está resolvido, mas é por causa da falta de recursos mesmo na nossa universidade. Então a gente ficou devendo 8 milhões e meio. Foi aprovado no Congresso Nacional a lei orçamentária de 2023, com o orçamento da nossa universidade, 3 milhões a menos que o ano passado. Nossa. Ou seja, o ano passado a gente não conseguiu fechar o ano. Ficamos devendo 8,5. Agora a gente tem que pensar que tem inflação, tem dissídio, tem os aumentos normais que acontecem e o orçamento de 2023 é 3 milhões a menos. A gente já sai devendo esses 8,5 com menos 3 para enfrentar 2023. É um cenário muito difícil. Só que ao mesmo tempo, a gente não pode também esquecer que tanto o presidente quanto o ministro Camilo Santana falou que vai ter uma recomposição do nosso orçamento para nós enfrentar essa dificuldade que a gente vinha passando. Existe hoje no MEC 2 bilhões de reais que está lá hoje, que foi alocado, que estava no orçamento secreto e depois a intervenção do Supremo, esse orçamento volta para os ministérios. Então tem 2 bilhões de reais, no MEC que vai ser distribuído entre projetos e universidades e institutos federais. E em meados de fevereiro a gente vai estar junto com o Camilo Santana, nosso ministro, que chama as universidades para ver os critérios de distribuição. Agora, de novo, imagina aí, esse é o governo que a gente gosta e quer, que ele tem o recurso e pergunta para as universidades como distribuir, qual é o critério de distribuição. Ou seja, chama a Andifes e o CONIFES, que é o Fórum das Universidades e Fórum dos Institutos Federais, para discutir a forma de distribuição desse recurso. Ou seja, de uma forma que vai ser de acordo com o tamanho de cada instituição, de acordo com o mérito, ou seja, a qualidade de cada uma, e para nós isso dá uma tranquilidade muito grande. Apesar de ainda ser um cenário de muita dificuldade, certo? A gente tem uma questão, voltando a falar do esperançar, né, professor Jerônimo, de nós estar discutindo agora a esperança e estar discutindo com o governo a distribuição desse recurso. E a gente acredita que até final de fevereiro a gente deve estar com a situação muito mais tranquilizada, mas ao mesmo tempo a gente não pode pensar que vai ter dinheiro sobrando de forma nenhuma. A expectativa nossa, se o governo colocar esses 8,5 que nós não fechamos o ano, precisaria mais 8,5 para fechar 2023, mais o 3 que está faltando. Então, se nós recebêssemos de 30 milhões de reais a mais esse ano, a gente vai rodar a universidade como ela era, sem grandes investimentos. A gente fez um orçamento que não é pouco para poder manter essa universidade, mas eu sempre disse, o nosso sapato em 2023 não cabia, nós caminhava com muita dor. E essa dor impactou os nossos estudantes, impactou os terceirizados, impactou os nossos projetos. Porque a universidade quer caminhar rápido, quer estar junto à sociedade, um sapato apertado, sem recurso, é muito difícil de caminhar. Então agora a gente espera que a gente consiga realmente desempenhar nossa função com mais qualidade, ou seja, com mais planejamento também, que isso é muito importante, a gente ter previsibilidade nesse orçamento, sem aqueles bloqueios, corte, libera, que a gente via, isso virou uma rotina até pouco tempo atrás, e com isso sim nós conseguimos transformar cada vez mais a vida das pessoas, quando a gente consegue levar esses projetos, levar a universidade até a nossa comunidade e, através da pesquisa, impactar o mundo todo. Então, é isso que a gente quer. A gente quer uma universidade muito presente, mas para isso a gente precisa ter orçamento para poder manter. Porque a gente não pode esquecer que boa parte dos serviços que a gente faz hoje é feito por empresas terceirizadas, por servidores terceirizados e empresas contratadas. E isso a gente tem que ter como essa comunidade que a gente fala, o servidor público, casado com todos esses outros atores que fazem realmente essa transformação. E agora esperar ainda, eu peço a todos ainda que estão nos ouvindo, até metade de fevereiro, até o final de fevereiro, que a gente vai ter um cenário mais positivo, porque ainda estamos em um cenário de contenção de gastos e sim poder investir em novos projetos nesse momento. E simplesmente conseguimos pagar as contas em janeiro e fevereiro, mas
com muita esperança de um ano muito melhor. Professor Jerônimo, o senhor falaste na questão de um projeto da rede básica. O que é esse projeto? É um projeto que visa conversar com a escola? Poderia falar um pouquinho sobre ele? Eu acho que o nosso esperançar, Cida, ele está muito relacionado com a possibilidade, como diz o professor Luciano, do diálogo, né? Somente essa clareira que se abre, né, de reflexão, a possibilidade do diálogo é algo importantíssimo, né? Em tempos obscuros, onde isso não era proporcionado, isso é muito negativo, porque a gente não cresce em conjunto. Então, desde a Base Nacional Curricular Comum, né, que precisava ser discutida de uma forma intensa, né, horizontalizada e discutida de uma forma intensa com todas e todos, né? Então, também a própria adaptação do contato dessa Base Nacional Curricular Comum com as universidades. Então, se nós estamos falando aí em itinerários formativos, em trilhas de formação, a necessidade de conectar esses saberes, né, de como eles se relacionam entre a educação básica e a universidade como um todo chamado educação. E é justamente isso que vem ao encontro o projeto Rede Básica. O projeto Rede Básica, ele tem essa ideia de construir com esse diálogo. São atores que estão envolvidos na universidade, mas diretamente relacionados com a comunidade da educação básica para a construção de conteúdos que são feitos para e com essa comunidade da educação básica. A gente pensa também em discutir uma melhor forma de ingresso para a universidade que se conecte também com a realidade da educação básica, que possa ser dialogada, que possa ser construída conjunto, com que todos esses conteúdos programáticos que são formados, eles sejam frutos de diálogo, né, frutos de interação. É o que se pede para uma educação de futuro, né? O que se pede para uma educação para autonomia e emancipação, como coloca o Boaventura de Souza Santos. E tem um autor que eu gosto bastante, que é o Ernest Bloch, que ele fala muito em utopia, né? Quando ele fala em utopia, às vezes é uma palavra que ficou tão esquecida, né? Quando se diz, alguém é utópico, né? Então você coloca aspas nisso para dizer, olha, alguém está com algo fora da realidade, não, né? É de utopias que nós construímos o mundo, né? É a utopia que nos motiva também a continuar existindo. E é justamente esse projeto para uma educação diferenciada. O Rede Básica tem esse potencial de contato com a educação básica, conectado aí com outros projetos, como o próprio Temas Emergentes, o nosso próprio PIBID, que está dentro da escola, o Residência Pedagógica. Nós temos um universo de projetos maravilhosos que fomentam o nosso ingresso, a permanência do nosso estudante enquanto percurso formativo, mas desde lá o pré-ingresso, né, trazendo esse estudante para perto, fazendo com que ele, mesmo depois do ensino médio, que ele curse uma ou duas, três disciplinas, ele faça uma trilha aqui e que possa escolher, né, a partir dessa estrutura e dessa trilha, aquilo que é melhor para a sua vida profissional e também para a sua existência. Então essa conexão ela é muito necessária. Então dizer que esses projetos, eles estão hoje muito bem entendidos, muito bem compreendidos pela nossa comunidade, né? E aí, então, como disse o Cortella, né, carpe diem, né? Vamos aproveitar o dia, mas também a gente vai colocar a mão na massa para fazer com que essas coisas todas funcionem. Perfeito. Seria a escola aprendendo com a universidade e a universidade aprendendo com a escola. Isso? Isso mesmo, Cida. Isso mesmo. Essa é a ideia que tem que ser contínua, né? Esse programa, ele vai abrir a segunda temporada do TMOV. Então, professor Luciano, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem a toda a comunidade da UFSM, discentes, docentes, técnicos, terceirizados e a comunidade em geral. Maria Aparecida, dizer que esse programa TMOV, o nome já diz tudo. É estar em movimento, estar conectado. Isso para nós é tudo dentro de uma universidade. Então, a mensagem que eu poderia dizer, contem com a nossa universidade, uma universidade muito presente, uma universidade acolhedora, uma universidade que está próxima da sua comunidade. Essa universidade que vai fazer pesquisa de ponta, com problemas globais lá, pensando nas ODS, ou seja, grandes problemas do mundo, mas ao mesmo tempo pensando no nosso entorno, pensando na escola aqui do lado. Como a gente faz para se conectar com essa escola e estar presente? Como a gente vai trabalhar com a formação inicial e continuada de professores? Como que a gente vai estar
junto da nossa comunidade, como exemplo, projetos que nem o Geoparque, que aqui na Quarta Colônia, que pensa no desenvolvimento sustentável daquela região, estando lá presente, conectado. Essa universidade que a gente quer, uma universidade que eu digo, uma universidade que ela vai mudar, está mudando. Aquela universidade da pesquisa dura dos últimos 30 anos, que a gente era medido pelo impacto dos nossos artigos, está se transformando. Mas agora pelo impacto que ela causa na vida das pessoas. Essa é a universidade que a gente quer. Uma universidade que toca o coração, que toca a alma das pessoas. E que as pessoas queiram estar aqui com a gente. Não pelo salário de um servidor público, ou porque tem um curso conceito 5 ou conceito 7 na graduação ou pós-graduação, respectivamente. Quer estar aqui porque quer se conectar, quer viver, quer buscar essa jornada em busca do conhecimento, mas uma jornada significativa. Esse trabalho que a gente tem feito junto com todas as nossas proreitorias, com a direção das unidades, junto com os nossos docentes, com os nossos técnicos de educação, com os nossos servidores terceirizados e principalmente com os nossos estudantes. Porque essa universidade existe por causa de vocês, nossos estudantes que estão aqui, que buscam esse conhecimento, ficam aqui 3, 4, 5, 7 anos com a gente, né? E se contar ainda com mestrado, com doutorado, passa uma boa parte da sua vida junto com a gente. E a gente quer, na verdade, essa transformação. E chega um jovem e sai um profissional, mas um profissional que quer transformar, que quer mudar o seu entorno, que reduzir as desigualdades sociais, que quer que cada vez mais as pessoas consigam ter significado na sua vida. E depois de escutar o professor Cortella, a gente não pode deixar de dizer significado para a nossa vida, né? Que a gente consiga estar junto. Então, contem com a gente, contem com a nossa universidade, a gente fazer todo o esforço, desde o gabinete do reitor até a sala do coordenador do curso, vai estar recebendo vocês com essa grande alegria, com grande vontade. Vontade de que essa universidade seja forte, essa universidade seja perene, essa universidade que vai além de governos, que é uma universidade que realmente quer estar junto de todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, dizer que o TEMOV é um canal de comunicação fundamental para nós. Parabéns, Maria Aparecida, e também a questão dos temas emergentes, que está meio conectado, está junto, de a gente conseguir qualificar o nosso ensino básico, ensino médio na nossa região como um todo. Isso é muito bom para nós. Obrigado. Eu que agradeço, professor Luciano. E muito importante, a universidade estar para além dos pórticos, né? Professor Jerônimo, a sua mensagem para esse ano novinho em folha. Primeiro, Cida, alguns agradecimentos, né? Agradecer a essa iniciativa, né, dos temas emergentes, agradecer a professora Lisiane Miller, incansável, né? Justamente nesse trabalho, nesse contato com a educação básica, e também a ti, Cida, por esse apoio, né? Por estar próximo sempre, né? Então, e é justamente nesses agradecimentos que a gente faz a construção para um próximo ano, né? A nossa vida é feita dessa interação, é feita de pessoas, né? Nós nos relacionamos, nós amamos, nós entrelaçamos, nós construímos em conjunto. Então, esse esperançar, ele só é possível se a gente dá as mãos. Nos últimos anos, nós tivemos que ter muita resiliência, né? Essa foi a palavra-chave, talvez, nos últimos anos. Agora, a nossa palavra, né, é criatividade, é inventividade, é comunicação, e é justamente a partir disso que se constrói. Então, agradecer especialmente ao professor Luciano por toda a oportunidade e pela possibilidade de diálogo, né? É abrindo essa possibilidade de diálogo, é abrindo essa possibilidade de observar em cada um o seu potencial, observar em cada um a sua possibilidade de mudança, né? E é justamente nisso que a gente precisa, essa observação. Quando falava antes da vida contemplativa, né, às vezes nós não temos esse tempo que é crucial. Às vezes pequenos minutos, né, para que você observe, para que você olhe quem está do lado, para que você reflita sobre as pessoas que ali estão, e a partir disso a gente possa construir para um futuro melhor. Então é essa observação necessária e cotidiana que precisamos na educação, e a educação como um todo, seja ela a educação básica, seja ela o ensino superior, mas integrado, né? E como diz, né, justamente esses saberes, eles são sempre complementares, né, Cida? Concorrentes, né, antagônicos às vezes, mas eles formam aquilo que a gente entende como um unita multiplexo, ou seja, uma unidade na diversidade, que tanto fala lá o Pedro Demo e o Edgar Morin, mas que a gente coloca em prática justamente nesse dia a dia e nessa troca.
temos muitas oportunidades boas. Como falou o professor Luciano, um diálogo muito intenso com a Andifes, uma construção nacional, né, de reflexão, né, sobre a própria implementação da BNCC. Nós estamos aí em um processo de revisão dessa resolução 02 de 2019, que é muito importante que a gente revise, né, porque a forma com a qual foi construída não foi a melhor forma, não foi a forma mais adequada. Nós temos pela frente aí um potencial muito grande com a perspectiva híbrida também, de diálogo com a perspectiva híbrida, de diálogo com o uso de tecnologias, e um potencial extremo também, né, agora com a volta da CKD também. Então a gente está muito entusiasmado junto ao Andifes, junto ao COGRAD Andifes, para um trabalho muito interessante no ano de 2023. Aí que a gente possa, em conjunto, né, caminharmos juntos e de mãos dadas nesse processo. Perfeito. E que é na diversidade que a gente cresce, né? Imagina se todo mundo pensasse igual, que graça teria. Agradeço, professor Luciano, agradeço, professor Jerônimo, que eu sei que a vida de vocês é bastante corrida. O professor Jerônimo com a Bibi, que recém nasceu, e vocês deixaram, né, os seus afazeres para estarem aqui conosco. Então, agradeço muitíssimo pela disponibilidade de vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Cida. Então, encerramos esse primeiro programa da segunda edição do TMOV. Agradecemos a participação do professor Mário Sérgio Cortella, do professor Luciano Schuch e do professor Jerônimo Tibuchi. O TMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentadora deste programa. O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá, youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada por sua audiência. Até semana que vem!